Fala pessoal, beleza? Aqui Bi Maciel, Ricardo Pavão, estamos começando mais um The Rocks on the Radio, bate-papo, podcast, sei lá o que seja isso. Na Urban TV. Na Urban TV. Então não esqueça, sempre, semanalmente, aos sábados, programas inéditos, com esse novo formato de bate-papo. Às 19 horas, né, Paulo? Às 19 horas. 19 o chefe está confirmando lá que é 19 horas, então esse novo formato, mais de bate-papo, meia horinha, para trazer assuntos. A gente começa com um assunto, não sabe se termina com o mesmo. Às vezes Às vai, vezes vai volta. longe, depois volta, é uma bagunça. Como bom velho rock and roll. Cara, eu vou começar o programa de hoje, as pessoas vão, já pela tua camisa, já dá para mais ou menos, falando em camisas, não vamos deixar de falar do nosso parceiro, Isso. Roots Records, do nosso grande Luiz, grande figura. Você que curte camisetas, não só camisetas, mas discos em vinil, CDs, DVDs, coisas históricas, tem coisas ali que são verdadeiras relíquias. Você que curte o bom e velho rock and roll, vai lá na Roots, pede pro Luiz te atender, que ele sabe tudo de rock and roll, tudo de reggae, e você vai ter camisetas. Ele tá agora com uma linha nova de patches, aqueles para colocar em camiseta, colocar em calça, mochila, jaqueta, todos os patches de rock and roll. Roots Records, no ARS, não deixe de passar lá, você que é um roqueiro raiz. Tem do Rammstein? Deve ter. Deve ter. Deve ter. Com certeza deve ter. Seja lá o que seja isso. Seja lá o que seja isso. Mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Bi, tu já ouviu alguma música da banda The Quarrymen? Já, mas é que eu sei, né? E de uma banda chamada Johnny and the Moondog? Já. Já? E de uma banda chamada The Beach Brothers? Não. Eu vou te dizer. Pode ser Beach Boys? Não, The Beach Brothers. Não. Tu já ouviu? Eu já ouvi. Já ouviu. Cara, porque todas essas três bandas que eu citei nada mais eram, ou nada mais foi, do que os Beatles. Tá? The Quarrymen foi a primeira banda, o primeiro nome da primeira banda. Sim. Que John Lennon com Paul McCartney, ainda antes de Paul McCartney até, era por causa do colégio The Quarry. Foi onde Paul McCartney conheceu o John Lennon. Foi onde comecei lá. Aí depois o The Beach Brothers, para quem não sabe, Beatles foi também uma banda de apoio para um cara chamado Tony Sheridan, que tocava umas musiquinhas. Que não é o Sheridan esse novo, não? Não, lá em 1959, 1960. Acho que não é, não. Eles, durante algum tempo, eles cogitaram ser apenas uma banda de apoio. Ficava lá tocando as musiquinhas de apoio dos caras. Boa banda de apoio. E o Johnny and the Moondog também era uma banda de apoio, que volta e meia eles faziam uns showzinhos aqui, e se apresentavam como Johnny and the Moondog. Mas por que eu falei isso? Porque hoje nós vamos falar sobre uma data importantíssima para o mundo do rock and roll e, quiçá, para o mundo da música eu vou dizer da mundial. Música mundial. Eu mundial. digo da música mundial. Porque em 5 de novembro, eu não sei que dia que tem no ar esse, deve ser em dezembro, né, que vai agora. Mas no dia 5 de novembro de 1962 era lançado no Reino Unido um compacto Love Me Do. Que é esse aqui, não sei se vai dar pra pegar ali, Love Me Do. Depois a gente bota a arte. Tá? Era e do outro lado tinha PS I Love You. Era um compacto lançado pela Parlophone, que era uma subsidiária da EMI. Sim. E lançava para o mundo o que a gente conhece até hoje como os The Beatles, com a formação clássica, os Fab Four, Paul, John, Ringo e George. E de lá pra cá, cara, tudo mudou. Por isso que eu falo que é mundial, a música mundial, não só do rock, porque quantas pessoas, quantos músicos, artistas falam que foram influenciados pelos Beatles, fora do rock. Estamos falando de 60 anos, né, cara? Eu falei 40, né, mas era 60 na verdade, é 1962. Sim. 5 de novembro de 62 foi lançado esse compacto, cara. E aí, o que mudou de lá pra cá, né, cara? E assim, ó, eu fui ver esse ano que passou aí um especial Stones e versus Beatles no SIC aqui, no Floripa, né? E eu fui com um amigo meu, o Banha. Né? E ele é Stones Rachado. rachado.
né? E ele tocou primeiro o pessoal do De Grudes tocando Stones, e depois tocou o Rafa, tocou o Duda e tal, tocou o Maurício, tocaram Beatles, né? Daquele jeito deles, espetaculares, os dois, duas bandas extraordinárias, né? E eu gosto dos dois. Tenho uma queda maior pelos Beatles, sim, mas adoro Stones também. O Banho já é muito Stones, ele fala assim, pô, é chato, Beatles, já, cara, vai ver. É claro que tem músicos que ele não vai gostar, mas ele dá o braço a torcer nesse sentido, que realmente Beatles tem umas coisas boas para ele, que não gosta, né? Pô, é legal, né? Daí eu falei para ele assim, cara, sabe o que é o seguinte, a diferença dos dois é que um influenciou praticamente todo mundo na música. Todo mundo. É difícil alguém que não tenha uma influência. Todo mundo que veio depois deles não tem... Essa é a diferença. O próprio Elvis Presley, né? É. Gravou música dos Beatles. E os Beatles começaram como fãs do Elvis, né? E o John Lennon, o Elvis Presley, ele ganha fama a partir de 1955, né? 57 foi o auge. 57 é o ano em que o John Lennon forma The Quarrymen, lá no colégio dele lá. Muita gurizada da época ele fazia tinha pôster do John Lennon no quarto, queria aprender, usava as jaqueta de couro como tupete. Então era Elvis Presley fanático, né? Fã do Elvis Presley, queria ser... Ele era né? Analisar quem influenciou os Beatles, né? Porque se o Beatles influenciou tanta gente, né? Quem influenciou os Beatles? Elvis, Chuck Berry. Eu diria que foi esses caras aí, né? E depois todos eles foram lá e deram a bênção e até beberam na fonte deles, né? Porque, claro, a gente está falando de 1962, quando foi lançado esse compacto com Love Me Do e P.S. I Love You. P.S. I Love You até é uma música que quase ninguém conhece. Eu, particularmente, não lembrava muito bem dela. Love Me Do, lógico, que é o grande sucesso deles naquela época. Então, depois do compacto em 62, lá em 63 que eles lançam o Please Please Me, que daí é um full compact, né? Que daí é um álbum completo, que daí tem Love Me, repete essas duas músicas, aí tem mais o Please Please Me, tem mais algumas outras musiquinhas, que ali tá bem claro qual era o DNA daquela banda naquele momento, que era uma banda adolescente, teenager, que para aquele momento era o que precisava. Né? O famoso rei do Iê, 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 e que depois desse compacto eles se lançam como grandes artistas dentro do Reino Unido, e depois no ano seguinte aí sim eles estouram pela Europa inteira. E aí em 64 é que chegam aos Estados Unidos com também aí, se não me engano, é Love Me Do também, que vai para que estoura lá nos Estados Unidos. E aí eles se transformam realmente num fenômeno mundial, né? Diferença para e aí que eu digo, Elvis Presley bebeu também, porque gravou músicas do George Harrison, música dos Beatles. Só que o Elvis Presley nunca saiu dos Estados Unidos. Exatamente. Como artista, né? Não que ele não fosse conhecido no mundo todo. Não que ele não fosse, mas ele nunca conseguiu fazer um show fora. Dizem muito, né? Pela questão do coronel lá. Isso. Mas ele, como artista, nunca saiu dos Estados Unidos. Ele foi para a Alemanha como militar. Como militar. Né? Então, assim, você vê a importância que os Beatles têm no mundo, que, os caras fizeram show na Europa toda, no Japão, na Austrália, na América do Norte, no Brasil nunca tiveram no Brasil. Não, no Brasil não. Como Beatles, não. O Paulo está perguntando se no Brasil veio. O Brasil nunca veio. Eu acho que na América do Sul, acho que eles nunca tiveram na América do Sul. Acho. Nunca tiveram na América do Sul. Não. Como Beatles nunca vieram. Nunca vieram como... Até porque é uma outra curiosidade bem interessante, né, Bi? Porque, veja bem, vamos contar que a carreira deles começa em 62. Claro, eles têm de 62 a 57, são 5 anos, que é o que eu considero o preparatório, né? Que eles passam por Hamburgo, trocam integrantes, né? Tinha o próprio... o Stutcliffe, que era o baixista, morreu. O baterista, que é o Pete Gister, também foi sacado da banda, entrou o Ringo, o Richard Starkey. Então, assim, esses 5 anos acho que foram preparatórios, e que foi esses 5 anos é que moldou e forjou
a essência musical deles. Com todas essas influências que a gente Com falou. todas as influências que a gente falou. Porque eles tocavam, lá em Hamburgo eles chegavam a tocar 8 horas seguidos, rock and roll atrás do rock and roll, cara. Então era um negócio de um aprendizado assim muito forte, cara, que é a repetição e tal. Os caras eram muito dedicados. Vamos considerar que 62, então, ok, eles aparecem para o mundo como Beatles. Cara, eles terminam a banda em 1970. São 8 anos, cara. 8 anos? Cara, não é nada. Qual é a banda que... Cara, a gente pegar aqui, qualquer bandinha aí dura 20, 30, 40 anos. Os próprios Stones, né? Os próprios Stones, né? Daí não é bandinha, mas... Não, tô dizendo, mas... Não, o próprio Stones que tá ao mesmo tempo que eles, né? Eles também, os Stones estouraram em seguidinho, em 63. Né? Então tem os mesmos 60 anos. Né? E cara, os Beatles como Beatles, clássica, formação clássica, só existiu durante 8 anos, sendo que em 1970 já nem se viam mais, né? Então, na verdade, como banda mesmo, não faziam mais shows. Não faziam show desde 66. Foram fazer o último lá em 70, no Rooftop, que foi um show de 40 minutos, meia hora, meio maluco, inovador de novo, como sempre. A polícia lá embaixo. Polícia lá embaixo e tal. Então, assim, cara, olha só a importância desses caras, o tempo... É a pergunta que tu fez no programa anterior, né? Se Beatles tivesse todo mundo junto até hoje, cara, como é que seria? Né? Será que cancelados? Facilmente. Hoje, Mas eu acho que até chegar hoje, eles teriam feito coisas muito boas. Porque assim, ó, é óbvio, é nítido a evolução musical deles dos primeiros discos para os últimos, né? A transformação a evolução musical técnica, inclusive, né? Todos eles tocando muito mais. E quando a gente fala da influência, não é só da música em si, do produto música entregue na ponta. Mas sim de como ela é feita, né? Eles inovaram desde arranjos, produção e também tipo do jeito de tocar, o jeito de escrever, o jeito de compor. Tudo isso influenciou muito. O próprio George Martin, que era o produtor deles, né? Que foi o cara que não descobriu, mas que apostou. Que era o quinto Beatle, né? Que era o quinto Beatle. O cara que descobriu é o Epstein, né? O Brian Epstein, que era o cara que chegou lá em 62, porque em 61, né? Na verdade em 60, né? Em 1960 alguém lá chegou, a Epstein tinha uma loja de discos, que era a loja de discos mais frequentada e a melhor loja de discos de Liverpool, e alguém chegou lá, um menino chegou lá e perguntou se tinha um tal de Beatles. Ele não sabia quem que era, porque e esse disco que ele queria era um disco desse Sheridan, que tinha lá Tony Sheridan e The Beatles como banda de apoio. Sim. Só que o cara queria, na verdade, era os Beatles, porque ele gostava da banda e não do cara. E ele chegava lá e perguntava pelos Beatles, ele não tinha banda no disco dos Beatles, não existia Beatles, claro. Existia o Tony Sheridan lá. E aí eles ficam, mas quem é esses Beatles aí que eu não sei quem é, cara? Daí eles, não, esses Beatles aí são os caras que estão tocando lá naquele chechelento lá do The Cavern, que era um pub chechelento, fedorento, gordurento, que tinha lá em Liverpool. Aí ele vai lá, descobre os caras, e aí a história que todo mundo já conhece. Trouxe. E aí ele que leva pro George Martin escuta, vê, é legal, tá, mas vamos ver. E aí temos a previsão mais furada de todos os tempos da música, que era o executivo principal da Decca, que antes de levarem lá para a EMI com o George Martin, eles foram para uma gravadora chamada Decca, que é uma gravadora extremamente famosa, bem sucedida, não sei como, porque teve um cara lá que disse assim, mas esse negócio de banda de guitarra, de meninos, isso aí já está acabando, não vai durar muito tempo. Esse aí tem uma visão extraordinária. É a previsão mais furada de todos os tempos, eu acho, né, cara? Esse aí, coitado. Ele não deve estar mais vivo hoje, mas deve ter, quando viu o sucesso ali... Não, o cara fazer uma previsão dessa, não, olha, esse negócio de banda de guitarra de meninos aí não tá com nada, não vai acontecer nada. Todo aquele movimento que aconteceu nos próximos anos... Já vai estar acabando, já está acabando, ninguém mais quer saber disso aí. E vendo entrevistas de produtores, que a gente vê muito essas coisas e tal, todo mundo fala assim, você tem que estar muito ligado nas tendências, porque não julgue pelo seu gosto musical, tem que ser pela tendência. Tem que estar antenado com o entorno, né, isso nos traz coisas ruins também, né? Mas
tudo bem. Tudo bem. Mas assim, ó, falando da influência, eu quero puxar um pouco sardinha pro meu lado. A gente fala assim, tu pergunta pra qualquer baterista, me dá cinco bateristas. Cara, só os mais velhos falam Ringo Starr. De Ringo Starr, né? O resto botam todos os virtuosos, inclusive o Neil Peart, que eu até botando, Sim, que é também, né? Que é. Não, estaria na tua lista, com certeza. Na minha lista, mas assim, e o próprio Neil Peart do Rush, ou então o Keith Moon do The Who. pagava o pau lá pro Ringo Starr. Ringo Starr. E se tu, como baterista, tô falando bateria, né? Mas aí vamos evoluir pra guitarra, pros vocais, pros arranjos, né? Tu vai ouvir as baterias do Ringo Starr. No início até tem uns detalhes bem chatos para fazer, mas de 64, 65 em diante, até o Revolver, do Help em diante. até lá o Revolver mesmo é extraordinário. De Help em diante, né, que eles começam a mudar um pouco a própria música Help tem uns detalhezinhos chatos para fazer. Então, eu falo do Help, o álbum, né? Sim, que é o terceiro deles. Daí tu pega o George Harrison, que foi um guitarrista extraordinário, né? Então tu vê assim, ó, se o Beatles tivesse primeiro vivos, depois juntos, né? Que seriam duas coisas. São duas coisas bem difíceis de acontecer. Primeiro estarem vivos, que é bem difícil. E eu acho tão difícil quanto. Os juntos seria mais difícil ainda. Mas tu vê a própria evolução do musical do próprio Paul McCartney. Né? O Paul McCartney talvez fosse. Não, é difícil, né? Quem que era mais, tecnicamente mais completo, né? Paul McCartney e o George Harrison. O Paul McCartney ele tocava vários instrumentos, né? Aí ele tocava piano. Daí entramos naquele negócio que eu te falei, que eu não vou puxar o assunto disso aí sobre o Queen. Por isso que eu digo que. Analisando banda por banda. Banda por banda. Mas é que sim, aí. Porque o assunto ele começa a se terminar. Porque o conjunto Beatles se torna, para mim, a maior banda de rock de todos os tempos. O conjunto Beatles. O conjunto que tu diz, o todo, né? Não o conjunto musical, mas o todo. O resultado. A obra, os integrantes, um por um, a questão dos momentos que eles foram protagonistas, né? Protagonizar em 62 foi o lançamento de um compacto que mudou a história da música. Aí depois eles fazem isso com Sgt. Pepper's, né, em 67, depois fazem isso lá com Abbey Road, com Let It Be. Então assim, eles foram propulsores de mudanças importantes na música. Com o próprio George Martin, que é um produtor que inova na questão de técnicas de gravação, né, ousadias que não se tinham na época, colocar orquestra para tocar junto com bandas de rock, não era exatamente uma coisa nova, mas como eles fizeram, nunca tinha sido feito, né? Enfim, então, acho que por isso que The Beatles passa a ser... tinham dois vocalistas exímios, bons vocalistas, né? E também inovaram... John Lennon e Paul McCartney são os dois melhores vocalistas que a gente tem no rock and roll hoje. E também inovaram, até hoje. E também inovaram nos arranjos vocais. Nos arranjos vocais. Não era simplesmente... Isso aí, daí eu discordo um pouco em relação, porque os arranjos vocais e a qualidade de vocais, eu prefiro até o Beach Boys, que eu acho que é mais que era trabalhoso. A influência deles. Exatamente. Mas os Beatles inovaram muito os arranjos, o tipo de falar, como colocar aquela voz, a voz de segunda que a gente chama. Então, isso tudo, Beatles trouxe pro rock. Não é sertanejo. Não, graças a Deus. Isso trouxe pro rock, né? Daí muita gente chupou, né? Inclusive sertanejo. Mas assim, e tudo começou em 62. Lá no compacto. Com esse compactozinho aqui, que vocês talvez encontrem lá na Roots Records. Não sei, o Luiz tem lá, tem que perguntar ao Luiz, tem esse aqui. The Beatles, Love Me Do. Cara, e outra coisa, né? Tu imagina alguém ter um original cara, desse, isso deve valer uma fortuna, né, cara? Eu nem saberia quanto é que custa um negócio desse, né, cara? E aqui eles aparecem, né? Aqui, a gente tá vendo aqui, eu tô com uma imagem do LP, do compacto, eles já de terninho. Sim. Que isso aqui já é a mão
do Epstein. Tanto que o Stones começou assim, com o terninho. Começou com o terninho. O The Animals. Porque o Epstein, quando foi lá no gordurento lá do Cavern Club, Sim. eles tocavam ainda como roqueiros lá, era calça de couro, Jaqueta de couro, camiseta branca. Camiseta branca, jaqueta, tipo James Dean, assim, as coisas bem roqueirão mesmo, né? Rockabilly. Eu acho que o Duda mostrou uma vez uma foto, não sei se é um dos primeiros shows do Paul e do John Lennon juntos, na banda deles lá na... The Quarrymen. Isso, que ali os dois estão de calça jeans, camiseta branca e jaqueta de couro. Era a indumentária do momento. E aí eles eram bem encebados mesmo, né? E aí o Epstein, o que acontece? Como é engraçado, né, assim, as coisas... naquela época, principalmente o John Lennon, ele queria ser famoso e queria ganhar dinheiro. Ele estava se lixando pro resto. Né? Tem dinheiro? Vamos. Vai ganhar dinheiro? Vou ficar famoso? Vamos. Claro, ele tinha uma paixão pela música, que é inegável, tal, o cara era né? Mas o negócio dele, ele queria, através da música, chegar à fama. E aí, nesse dia lá, em 1960, quando o Epstein vai nesse Cavern Club, que era um muquifim lá, no porão de algum lugar de Liverpool, ele vê aqueles 4 guri lá se requebrando e gritando atrás de umas guitarras. E ele vê potencial, só que ele diz, ele chama os 4 lá, eu quero ser o teu empresário. Aí o John Lennon olha assim, cara, esse cara aqui, bem apessoado, bonitão, de terno, dono de uma loja de disco. Pô, esse cara tem grana. Pô, se esse cara tem grana, eu vou com ele. Nem perguntou muito, onde é que eu assino? Vamos lá, assinamos. E aí o Epstein começa a transformar, aí é que tá aquilo que tu falou, né? Não é só a música, né? Mas é o todo. É o todo. É um produto, né? É o produto. Então aí começou. Deixa de ser. Deu aquela penteadinha neles, botou o terninho. E depois eles começaram a largar isso aí, né? E depois isso durou os 2 primeiros anos, até 64, 65, né? E coincidentemente mudou também o estilo da música, né? E a música vai mudando junto. Mudou, o Yeah ficou de lado. E aí passa por uma coisa um pouco mais conceitual, se é que essa palavra é a correta, né? Elaborada. Tem os Beatles, mas tem coisas que continuaram simples, o próprio Revolution lá, é uma música, Helter Skelter, que é considerado o primeiro heavy metal do rock and roll, são coisas simples, que continuam simples ainda, mas eles também fazem coisas mais elaboradas, como fizeram no Sgt. Pepper's, como fizeram no Lucy in the Sky, Yellow Submarine. Yellow Submarine é um disco antes, né? Depois, agora não lembro. Né? Mas, cara, sem dúvida, por isso que a gente quis fazer esse programa, porque 1962 para mim é um marco na história do rock mundial, em que as coisas começaram a ser desenhadas para o que elas são, para o que ela é hoje, né? A cena do rock. Beatles é maior que Michael Jackson? Isso não tem a menor dúvida. Eu acho que sim. Para mim não tem dúvida. Beatles é maior que Michael Jackson. Agora, eu não sei de cabeça os números vendidos de disco. Daí depende da análise também, né? Por exemplo, quem que vendeu mais disco? Elvis ou Beatles? É porque Elvis então começa a analisar isso. É que Elvis tem muito disco de filme, de trilha sonora de filme, tem os discos gospel dele também. Então, difícil, é difícil analisar agora. Como fenômeno, eu não tenho dúvida. Até porque o Beatles, como a gente falou, nós estamos falando de um fenômeno que tem 60 anos. O Michael Jackson tem 40, 50. Ele virou um grande fenômeno em 82, né? Já tinha sido Jackson 5, mas... vamos considerar ficava restrito muito lá no... 75 foi, né? Jackson 5 foi 73, 75? Foi antes, né? Porque em 82 ele já estava no 6º disco. Solo, né? Solo. Jackson 5 teve 2 discos só, né? Eu acho que foi, né? E aí teve uma tentativa de reunião lá, que foi aquele última tentativa, que ele já estava em carreira solo. Foi um pouquinho antes Foi até, eu acho que depois do Off the Wall, entre o Off the Wall e o Thriller, eles fizeram uma tentativa. Mas, Paulo, sinceramente, eu acho que
pela importância, pela longevidade, pelas pessoas que eles influenciaram, pelas próprias discussões que são feitas, Beatles não é nem questão de ser maior, é questão de ser até um pouco mais importante, né? Também acho. Porque, porra, Eu também acho. mudou uma cultura. E a gente pode até analisar a venda. Ah, não, mas aí o Thriller vendeu mais do que tal disco, o maior disco dos Beatles, o Thriller vendeu mais. Só que o Beatles, a obra e a influência que ele causou e ainda causa. A quantidade de regravações, raramente tu vê uma regravação por um outro artista de alguma música do Michael Jackson. Até verdade. tem, né? Tem o Human Nature já foi gravado, o Rocket 2 foi Mas gravado. é bem... Mas, porra, Beatles Beatles, o cara tropeça aqui, tem alguém fazendo uma regravação dos Beatles. Até Elvis ganha mais, porque o Elvis também teve... Até o próprio Elvis. Eu tô tentando lembrar qual foi a gravação. Qual é a música que o Elvis gravou dos Beatles, que é que é uma música do George Harrison, mas é dos Beatles, que ele gravou e, cara, é uma das canções mais bonitas que o Elvis canta, né? Que é dos Beatles. Estamos com tempo ainda aí, diretor? 1 minuto? 1 minuto, então é hora de agradecer? Agradecer. Quem que agradecemos hoje? Hoje agradecemos a turma, eu já ia dizer a Actoro. Vamos agradecer a Actoro. A Actoro, formação de atores. Sempre com a gente aqui, do nosso Big Boss Gringo Star. Em nome do nosso Big Boss Gringo Star. E o Paulo, né? O Paulo Sempre da aí, Urban TV. Em breve, nas lojas virtuais, teríamos aqui almofadinhas, canequinhas da Urban TV. E a Roots Records, que nos... A Day in the Life. Hã? A Day in the Life. A Day in the Life. Do In the Elvis, Life. que o Elvis gravou, né? Que Elvis gravou Dos Beatles. já naquela fase dos shows lá em Las Vegas, né? que era muito Todo legal. inchadão. Então, você que quer, hoje eu estou aqui com uma do Legião Urbana, que Legião Urbana todo mundo sabe que Renato Russo era fã incondicional, especialmente de John Lennon. John Lennon. Né? Também, mas... Estou falando de Beatles? Mas Beatles. Sábado que vem a gente está de volta, às 7 horas, pela Urban TV. Valeu, Bi! Valeu. Mais um programa aqui nesse novo formato. Não percam semana que vem às 7 horas mais um assunto legal sobre rock and roll. The Rocks on the Radio, o Rock Salva.